paz do Senhor. Eu vou citar rapidamente os desafios mais ventilados ultimamente, mas eu quero depois gastar tempo naquilo que tem sido, ao meu ver, a maior necessidade realmente para nós estarmos envolvidos na obra missionária. Se nós ouvimos falar que tem muita necessidade, um grande desafio entre os muçulmanos, isso é verdade, porque pega do norte da África, vai descendo para a África, tem na Europa bastante, Irã, Iraque, vai emendando com Paquistão, Bangladesh, vai descendo ali, Malásia, Indonésia, realmente compreende uma grande faixa do mundo, as pessoas que são muçulmanas e talvez precisam ter um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus. Mas se você também ouviu falar que tem, por exemplo, surdos e mudos, também é uma grande necessidade no mundo. Se você ouviu falar dos ribeirinhos na Amazônia, ao longo dos rios da Amazônia, também é uma necessidade missionária muito ventilada. Se você ouviu falar dos quilombolas, as milhares aí de comunidades quilombolas no Brasil, também é uma grande necessidade. Você deve ter ouvido falar também dos ciganos, e as comunidades ciganas ao redor do mundo também é uma grande necessidade. Você deve ter ouvido falar dos sertanejos, com bastante empenho aqui por parte do pastor Jonathan, e muitas igrejas se multiplicaram no sertão, estão se multiplicando como resultado dos frutos do movimento de evangelização do sertão, com testemunhos muito bonitos, muito lindos, muito encorajadores, também é uma grande necessidade. Se você ouviu falar de que as nações, o mundo está globalizado e as nações estão se movimentando por causa da imigração de negócios, você deve ter percebido que tem bastante chineses vindo para o Brasil e comprando muita coisa. A imigração de negócios, a imigração estudantil, também a imigração por refugiados, de tal maneira que as nações estão nas nossas cidades e nós temos que aprender as línguas maternas dessas pessoas, até para se integrar mais com essas comunidades que estão dentro das nossas cidades. Em São Paulo, Londrina, Maringá, onde você imaginar, tem comunidades de estrangeiros. Aqui em São Paulo, possivelmente 400 mil bolivianos, e São Paulo tem gente praticamente de todos os cantos do mundo, por ser a cidade tão grande como ela é. Você deve ter ouvido falar que o mundo está cada vez mais urbanizado e que nós temos que evangelizar as cidades, também é uma grande necessidade. Você deve ter ouvido falar dos muitos pobres, talvez até passando fome, também é necessidade. Você deve ter ouvido falar, por exemplo, desse movimento todo, que tem no mundo de globalização e cada vez mais uns perto uns dos outros, vivendo nos mais diferentes lugares e cidades, e temos que aproveitar as oportunidades para evangelizar. Irmãos, se fôssemos falar das necessidades, sem dizer das últimas tribos isoladas, em lugares mais remotos da terra, com barreiras políticas, geográficas, sociológicas, mas Deus é Deus, a palavra do Senhor diz: o Evangelho vai chegar em todas as línguas e todos os povos, vai chegar. Para cada um desses pontos que eu citei, nós temos estatísticas e nós ficaríamos boquiabertos com os desafios que nós temos no mundo hoje. Mas deixe-me dizer o que é a maior barreira mesmo para a obra missionária, não é ter a informação. A maior barreira mesmo é a gente conseguir responder com profundidade, impacto nas nossas vidas, a pergunta: quem é Jesus? Se nós conseguíssemos responder muito bem essa pergunta, quem é Jesus, com a aplicação certa, nós estaríamos envolvidos na obra missionária para evangelizar o mundo inteiro. Bom, você deve estar pensando assim: essa pergunta é fácil de responder. Olha, não tem sido fácil. Ao longo dos séculos não tem sido fácil.
Muitas heresias aparecem no segundo século exatamente em torno da pessoa de Jesus. Ele era só Deus, parecia que era homem, mas não era, ele era só Deus, ou ele era só homem. E nos dias de hoje, no mundo hoje, tem pessoas que têm plena convicção que Jesus é só um mestre do ensino moral imbatível. Faça para o outro o que você gostaria que ele fizesse para você, ame o próximo como você mesmo. É o ensino moral de Jesus imbatível, não tem como melhorar isso. Para algumas pessoas, Jesus é o mestre do ensino moral imbatível. Para outras pessoas, Jesus é um revolucionário que vai acabar com as injustiças e as corrupções do mundo, da teologia da libertação, por exemplo. Esse é o Jesus que eles creem. Também tem o Jesus Espírito de luz. Ele já chegou no nirvana de tanto que ele se reencarnou, e ele é o Espírito de luz daqueles que assim creem. Tem o Jesus que é só profeta de Alá. É só um profeta, ainda assim não é o maior de todos, mas ele é um profeta de Alá somente. Tem o Jesus que é um avatar dos esotéricos, no conceito hindu de avatar, uma espécie de materialização da divindade, e ele é somente um caminho para Deus. Tem muitos caminhos para Deus e ele também é um caminho para Deus. A lista vai longe, tem muitas definições de Jesus, e mesmo os crentes, quando têm a definição certa, nem sempre eles têm a aplicação certa, e é isso que está nos impedindo de estar envolvidos na evangelização da nossa cidade, do nosso país e do mundo. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Eles esperavam a vinda do Messias, que iria libertá-los do Império Romano, ia instituir de novo uma monarquia à semelhança do rei Davi, vencendo todas as nações ao redor, não perdendo uma batalha. Se nós estivéssemos lá oprimidos pelo Império Romano, tudo que nós gostaríamos é que o Messias fizesse exatamente isso, que ele viesse e acabasse com a opressão do Império Romano. O Império era muito difícil viver nos dias do Império Romano. O Império Romano, ele era feroz, ele era violento, e você tinha que obedecer. Só para você ter uma ideia como que era forte o reinado do Império Romano. 30 anos antes de Jesus ser adulto, Júlio César assinou um decreto em Roma. Todos os cidadãos do Império têm que ser listados. Ele falou que tinha que fazer o censo na sua cidade natal, porque a partir de quantas pessoas tinham nascido naquele lugar, ele ia definir os impostos e o número de soldados que tinha que sair daquela localidade para os exércitos. José e Maria moravam nas montanhas do fim do mundo de Nazaré, um lugarzinho de nada de 3.000 habitantes, subiram no burrinho e foram até Belém da Judeia, porque o controle e a autoridade do Império Romano sobre todos os cidadãos, e ai deles se não obedecessem o imperador. Então eles viajam do fim do mundo para fazer parte do censo de todo o Império Romano, por uma ordem de Júlio César dado em Roma, para você ter uma ideia como era difícil. Então tudo que eles queriam é que o Messias viesse e os libertasse, estabelecesse uma monarquia, de tal maneira que eles criam em Jesus corretamente o conceito de quem era Jesus, mas eles tinham a aplicação errada. Nós podemos ler em João, capítulo 1, verso 40, João 1, verso 40, eu vou ler até o 42, eu vou ler alguns textos aqui e ali, conforme eu falo. João 1, verso 40, então André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo.
e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João ou de Jonas, será chamado Cefas, que significa Pedro, que significa pedregulho, que significa uma pedra não tão grande que caiba na palma da nossa mão e a gente consegue jogar longe. É isso que significa Pedro. João Batista estava ali dando testemunho de quem é Jesus. O testemunho dele era perfeito, mas a aplicação dele estava errada. Ele também esperava que ele viesse fazer uma monarquia. João Batista dizia: eu sou a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor, que lá Isaías significa o caminho do eterno. Estou preparando o caminho do Messias, que é igual preparar o caminho do eterno, que é igual preparar o caminho de Deus. E este eterno, concebido em Maria, se tornaria homem, Deus, homem, homem, Deus, para ser totalmente imaculado, para morrer naquela cruz, como Cordeiro imaculado, Cordeiro de Deus imaculado, que tira o pecado do mundo. Se ele tira o pecado do mundo, ele é para todos os povos e todas as nações. Ele é o Messias, ele é Deus, homem, homem, Deus, encarnou imaculado para morrer na cruz e salvar o mundo. E João dizia: ele é o eterno, eu não sou digno de desatar as sandálias dele, ele é maior do que eu, ele existia antes de mim. Oh, não tem melhor definição do que essa. Quem é Jesus? João explicou muito bem. E ele tinha naqueles dias 2 homens da Galileia, porque João impactou muito a sociedade, e eles foram lá ouvi-los. João e André estavam lá vários dias ouvindo João Batista, e quando João Batista disse: é ele é o Messias. E João Batista teve a evidência do Espírito Santo descendo na forma de pomba, para ser o ungido do Senhor, e a voz do céu: meu filho amado, em quem me comprazo. E João disse: é ele. João e André foram acompanhando Jesus, eles não se conheciam. Diz o capítulo 1 de João que Jesus se vira: o que vocês estão querendo? Eles se apresentaram: nós estamos querendo saber mais. Pernoitaram onde Jesus estava, se converteram. E acabamos de ler que André apresentou Jesus para Simão e disse: achamos o Messias. O testemunho de João Batista havia sido entendido, o conceito estava correto: achamos o Messias. Mas posteriormente nós percebemos que a aplicação estava errada, e nós chegaremos onde nós queremos chegar. Diz o texto que Jesus voltou para a Galileia, ali ele chama outros discípulos, tem o casamento de Caná da Galileia, ele volta para a Judeia, ali eles batizam, porque são agora 12 batizando, eles batizam mais do que João Batista. João Batista, eles estão batizando, não tem problema, eles podem batizar mais do que eu, importa que ele cresça e que eu diminua, porque ele é o Senhor, ele é o eterno, não tem problema que ele cresça e eu diminua, para isso eu vim. E aí quando prendem então João Batista, ele volta então para Galileia, vai morar em Cafarnaum, por fim ele faz uma importante visita em Nazaré. Mas nessa primeira viagem para Galileia, antes de retornar para a Judeia, ele encontrou Filipe, João 1:43. No dia seguinte Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. O jeito que Filipe falou para Natanael, em outras palavras, é: eu encontrei o Messias.
Sabe, o Messias profetizado por Moisés em Deuteronômio 18, nos mínimos detalhes, um profeta à semelhança de Moisés, encontramos o Messias. O conceito estava correto, a aplicação não estava muito certa. E nós percebemos que a aplicação não estava certa em várias ocasiões. Numa certa ocasião, a mãe de João e Tiago disse assim para Jesus: quando o Senhor estabelecer a sua monarquia aqui na terra, a semelhança do rei Davi, quando o Senhor nos libertar do Império Romano e nós não tivermos mais inimigos e vencermos todo mundo, que os meus filhos sentam à sua direita e à sua esquerda. E assim eles compreendiam, ele era o Messias, o conceito estava certo, mas a aplicação estava errada. Não era esse tipo de Messias, ele não veio para estabelecer um governo humano. Evidentemente que quando Jesus transforma pessoas, elas se tornam sal da terra e luz do mundo. Evidentemente que crentes também em posições políticas e públicas, mudados e transformados, podem ser uma bênção para os seus países e governos. Porém, o reino de Deus não é governo humano. O reino de Deus está no mundo, mas não é deste mundo, cresce como semente de mostarda, pode impactar o ensino, pode impactar as comunicações, a mídia, pode impactar a sociedade, o sistema judiciário, pode impactar governo, pode impactar, mas não é governo do mundo, está no mundo, mas não é do mundo, e cresce como semente de mostarda até ter a sua plenitude na volta de Jesus. Lá Jesus vinha pregando e eles tinham certeza que ele era o Messias. E eles estavam certos, ele era o Messias. Aí, em Cesareia de Filipe, perto, não muito longe do Monte Hermon, no norte de Israel, Mateus 16, verso 13, Jesus pergunta para os discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Mateus 16, 13. Eles respondem: olha, dizem que o Senhor é João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. E o verso 15, Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde certinho. Você quer saber? Ele sabia o certinho, desde a Judéia que ele sabia. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Você é Pedro, você é um pedregulho. Aqui em português a gente não percebe, mas no grego a gente percebe o jogo de palavras. Você é um pedregulho, mas sobre esta pedra, no grego, sabe, uma montanha de pedra, sabe, um penhasco, uma coisa enorme, uma rocha muito grande. Sobre esta pedra, grande rocha, não é pedregulho, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse: você é um pedregulho, a sua definição está certinha. Eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus. E sobre essa grande pedra, que é Jesus, a pedra angular, quem está nele, edificado nele, as portas do inferno não vencem. O inferno é o lugar dos mortos sem Deus. Quem tem Cristo tem vida eterna, não vai para o inferno. O inferno também, no sentido de demônios se levantando, estão derrotados no nome de Jesus. O inferno não vence Jesus e não vence quem está edificado em Jesus. Sobre essa pedra que é Jesus, estamos edificados, e o inferno não tem poder, a morte não tem poder, pecado não tem poder. Cesareia de Filipe tem essa grande rochedo, está lá até hoje, não saiu do lugar.
Dentro dessa grande montanha de pedra em Cesareia de Filipe tem uma gruta. Essa gruta era chamada Porta do Inferno. Tem muitas mitologias em torno dessa gruta naqueles dias. Jesus estava dizendo, se você quiser vitória contra o inferno, e os judeus bem sabiam o que era inferno, o Hades, eles bem sabiam o que era, você tem que estar edificado na rocha que é Jesus. Não parou aí. Jesus disse para Pedro, eu te dou as chaves do reino, que você ligar aqui terá sido ligado na terra, terá sido ligado no céu, que você desligar, terá sido desligado no céu. Esse homem aqui podia ser missionário da missão Antioquia, ele tinha definições certas, ele tinha as chaves. Mas Jesus falaria, não envie esse moço não, porque no verso 20 ele diz assim, então advertiu os seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Do que serve um pedregulho desse? Com as chaves do reino que ele vai receber, mas não pode abrir a boca, não pode falar para ninguém que ele é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Como que ele pode saber tanto? Como ele pode ter uma promessa de tanta autoridade com a boca fechada? Ele tinha que ficar com a boca fechada, irmão, sabe por quê? Ele não ia pregar o Jesus das Escrituras, ele não tinha entendido com a aplicação certa. Ele ia dizer, está prestes para se manifestar o próximo imperador, Jesus, da descendência de Davi. Ele vai destruir o Império Romano e para abrir aqui para inaugurar uma monarquia terrena que nem o rei Davi. Isso não é o Cristo das Escrituras. Jesus disse, fecha a boca, não fala que eu sou o Messias, porque você crê certo, mas você aplica errado. Essa é a maior barreira para a obra missionária. Ou nós não entendemos quem é Jesus, ou nós entendemos com a aplicação errada. E quando nós temos a aplicação errada do ponto de vista de Jesus, fecha a boca. Que se você for pregar o Jesus que não está na Bíblia, com a definição certa, com a aplicação certa, fecha a boca, porque esta pessoa não estará edificada na rocha. Se você pregar que ele só veio para curar, ele também cura, mas ele não só veio para curar. Se você pregar que ele só veio para prosperar, ele prospera também, mas ele não veio só para prosperar. Ele veio para nos libertar do pecado, do diabo e da morte, e para ser Senhor de nossas vidas. Se for para pregar que ele só vai resolver problema, que não tem nenhuma aflição e não tem que perseverar e não tem que atender às suas ordens. Se ele é o nosso Senhor, nós temos que atender às suas ordens no poder do Espírito Santo. Se ele é o nosso Senhor, nós não podemos só esperar que ele seja o Jesus que deu vista ao cego. Ele dá vista ao cego, mas é mais do que isso, ele nos edifica nele mesmo, e as portas do inferno não prevalecem. Ele nos torna filhos de Deus, ele nos torna templo do Espírito Santo, para uma obra que tem que ser realizada. Nós estaremos envolvidos na obra missionária para atender os mais diversos desafios, se nós estivermos em Cristo, com a definição certa e a aplicação certa, porque se a aplicação estiver errada, Jesus é o primeiro para dizer, fecha a boca. E você percebe que a aplicação estava errada, quando em Mateus 16, 21, Jesus começa a falar do Cristo das Escrituras. O Cristo simbolizado pelos sacrifícios de Moisés, o Cristo simbolizado pela Páscoa judaica, o Cristo simbolizado pelo quase sacrifício de Isaac, o Cristo de Isaías 53, o Cristo do Salmo 22, traspassado, perfurado, crucificado pelas nossas transgressões,
moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Este é o Cristo que tinha que sofrer e ressuscitar no terceiro dia, para que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Este homem acabara de declarar a definição certa. Esse homem acabara de receber a promessa das chaves do reino. Esse homem acabara de ouvir, por enquanto, fecha a boca, porque ele não tinha entendido que Jesus ia morrer, ressuscitar, não só pelos judeus, mas pelo mundo todo. Ele é o Cordeiro de Deus imaculado, que tira o pecado de todo o mundo. E quando ele disse: isso não vai acontecer com o Senhor, não é que ele estava assim possuído por um demônio, mas aquela ideia do Cristo da monarquia, que não morreria na cruz, aquela ideia tinha origem demoníaca. Aquela ideia que ele veio para estabelecer um governo humano e não vencer o pecado, o diabo, a morte, tinha origem demoníaca. Aquela ideia cogitava das coisas do mundo. Aquela ideia que pensa que Jesus veio para estabelecer um governo humano, ela cogita das coisas do mundo, do poder do mundo. Como nós já dizemos, o Senhor Jesus, quando Ele muda e transforma uma pessoa, essa pessoa pode ser um ótimo governante, um ótimo político, um ótimo professor, um ótimo juiz, e assim influenciar o mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo, mas o reino de Deus não é governo humano. O reino de Deus está no mundo, mas não é desse mundo. E nós não podemos perder essa noção, porque do contrário nós estaremos cogitando das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Deus está preocupado, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou Jesus para nos dar vitória sobre o pecado, o diabo e a morte, e quanto a isso, as portas do inferno não têm poder, não têm autoridade. Agora nós temos que estar cientes que Pedro não recebeu a ordem de ficar com a boca fechada eternamente. Um dia ele recebeu a ordem de abrir a boca. Demorou para a ideia entrar na cabeça, mas eles foram testemunhas da crucificação com todos os detalhes. Eles foram testemunhas do sepultamento. Eles foram testemunhas da ressurreição com detalhes na Judeia, com mais detalhes na Galileia. Por fim, eles tinham que voltar para a Judeia, para Betânia, quando Jesus subiu aos céus. Ali em Betânia, em Lucas 24, o Senhor abre o entendimento e mostra na lei, nos salmos e nos profetas, que era importante que o Cristo padecesse, sofresse, ressuscitasse no terceiro dia, em que seu nome se pregasse arrependimento de pecados para todas as nações. Esta aqui é a compreensão de quem é Jesus, com a aplicação certa. Se nós entendermos quem é Jesus, o que Ele veio fazer, com a aplicação certa, se torna indesculpável não evangelizar. Se torna indesculpável não orar, não treinar, não enviar e não cuidar de missionários. Só Jesus salva.
que em seu nome, só no nome de Jesus, não tem outro nome, se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Numa certa ocasião, o Senhor Jesus fez uma declaração, uma das declarações dele mais famosas. Também tem bastante aplicação errada nas sociedades ao redor do mundo, mas essa é uma das frases mais famosas de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. É citado nos jornais, nos discursos de presidentes, de juízes, de ministros. Pode prestar atenção, a aplicação está errada. Jesus disse: conhecereis a verdade os libertará. E os judeus que ali estavam vindo, olha, nós somos filhos de Abraão, não somos escravos de ninguém. Jesus disse: quem comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho os libertar, vocês serão livres. Se o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, os libertar, vocês serão livres. E quem ouve as minhas palavras e guarda, ou seja, e crê, não morre, tem vida eterna. Esta é a libertação de Jesus do pecado, do diabo e da morte e do juízo final. A libertação de Jesus não é dos governos opressores e nem da injustiça social, ainda que ele é contra a corrupção, ele é contra a injustiça social, ele é contra a violência, ele é contra a opressão, mas ele muda pessoas que mudam sociedades. Ele não tem uma proposta de governo humano que é melhor do que esse, porque o outro foi um pouco pior. Ele muda pessoas que recebem através dele perdão de pecados e vida eterna, se tornam filhos de Deus, templo do Espírito Santo, e essas pessoas mudadas e transformadas, elas mudam o mundo. O Império Romano, irmãos, era pior do que o nosso Brasil, em corrupção, injustiça e imoralidade. As festas ligadas às divindades, que eram gregas e que se tornaram também romanas, as divindades grego-romanas, os templos de Apolo, Cibele, o que você puder imaginar, sempre tinham orgias sexuais de todas as formas, de todos os jeitos, que só citar aqui é horrível. Pensa numa sociedade perdida, moralmente falando, pensa numa sociedade sexualmente falando, pensa numa sociedade perdida, pensa em corrupção, pensa em injustiça, pensa em matança. Os imperadores matavam todo mundo, o pai, a mãe, os irmãos, quem se imaginasse. Pensa numa sociedade perdida, mas cheios do Espírito Santo, eles pregavam: arrependam-se, o reino de Deus chegou. E a igreja cresceu. Só na cidade de Éfeso fizeram montanhas para queimar livros de feitiçaria, abalaram a idolatria de Diana de Efésios, Artemis, abalaram aquela idolatria. E olha que aquele templo era enorme, com aquelas colunas de mármores do Império Grego. Naquela arquitetura e engenharia do Partenon de Atenas, que você vê as ruínas até hoje, assim era o templo de Diana dos Efésios, com 120 colunas de mármores, naquela beleza dos templos gregos e romanos. É uma das maravilhas do Império Romano, que foi herdeiro dos avanços do Império Grego. Pregação do apóstolo Paulo e sua equipe no poder do Espírito Santo abalou a idolatria de Éfeso. Anunciar o reino de Deus chegou. Anunciar o Jesus com a aplicação certa. É só você ler o livro de Efésios. Paulo está falando da cruz de Cristo, do sangue de Cristo, do Espírito Santo, de ser cheios do Espírito, de não se embriagar com vinho, mas ser cheio do Espírito Santo, da amargura. O que ele pregou na cidade de Éfeso? É só ler as cartas de Paulo. Jesus certo,
com a aplicação certa, muda o mundo. Agora, se nós entendermos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro, se nós entendermos que quem conhecer Jesus, Ele é a verdade que liberta, e que se o Filho nos libertar do pecado, do diabo e da morte, verdadeiramente seremos livres, nós vamos querer evangelizar, porque não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outra pessoa, não tem outra expiação, não tem outra maneira. Agora, nas aulas de missões, para você ter uma ideia como é que nós evangélicos estamos fraquinhos de definição e aplicação de Jesus, basta você perguntar numa aula, numa classe de escola dominical, o que acontecerão com aqueles que nunca ouviram? Você perceberá os crentes se mexendo na cadeira, Jesus salva, mas ele nunca ouviu, oh, Deus vai dar um jeito. Eu falo, olha, se Deus der um jeito, que bom, né? Mas nós acabamos de admitir que tem dois caminhos, Jesus e um outro jeito, que nós não sabemos explicar direito, mas que Deus deve dar para aqueles que nunca ouviram. Bom, se tem esse jeito que a gente não sabe explicar, mas Ele tem, mas Jesus, acabamos de dizer como evangélicos que tem dois caminhos. Se tem dois caminhos, por que eu vou evangelizar? Mas se eu souber quem é Jesus, tem que estar edificado na rocha que é Jesus, para ter perdão, para ter vida eterna, para a morte não ter poder, para as portas do inferno não prevalecer, para ele ter autoridade sobre a morte em Cristo, autoridade sobre os demônios em Cristo, no nome de Jesus. Aí nós vamos querer evangelizar, pregar. Agora, se tivermos uma definição de Jesus meio opaca, com uma aplicação errada, e olha que os discípulos demoraram para pegar a ideia, sem dizer de João Batista, porque eu não quero me estender, né? João Batista estava preso, o Messias vai se manifestar, logo o Império Romano vai acabar, e eu vou sair daqui. Ele mandou um recado para Jesus, o senhor é mesmo quem eu disse que o senhor é, ou vou esperar outro? Implicitamente Jesus falou, eu sou mesmo, mas eu não vim aqui para fazer uma monarquia, para estabelecer uma monarquia. Implicitamente ele disse isso, você vai continuar preso e você vai morrer, porque eu não vim aqui implantar uma monarquia. Jesus citou Isaías 35, olha que ele podia ter citado Gênesis até Malaquias. Você quer saber se eu sou eu mesmo? O cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, o paralítico de nascença anda, e o morto ressuscita. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim, eu sou o Messias mesmo, e eu tenho sinais de do Messias, de Isaías 35, quanto a monarquia que vai vencer o Império Romano, não está na minha pauta, quanto a tirar você da prisão, também não. E bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim, porque eu sou quem eu sou. Se nós tivermos a definição certa de Jesus, nós vamos evangelizar o mundo. Por que eu estou falando tudo o que eu estou falando? Eu realmente não acredito que a gente ficar 50 minutos aqui falando, tantos ciganos não ouviram Jesus, tantos ribeirinhos não ouviram Jesus, tantos surdos. Se nós não tivermos a definição de quem é Jesus, com a aplicação certa, se nós tivermos, Ele será o Senhor de nossa vida, e nós vamos obedecer. Ele mandou fazer discípulos de todas as nações, e Ele é o Senhor. Ele disse, receba poder para ser testemunha até os confins, e é isso que nós vamos querer. E nós vamos saber que quem o conhece será liberto do pecado, do diabo e da morte, e nós não vamos ter vergonha, nós não vamos ter vergonha de pregar Jesus das Escrituras, nós não vamos transformar Ele num libertador de sistema social corrupto,
Nós vamos anunciar Jesus que transforma pessoas, que poderá transformar governos, porque estão transformados por Jesus. Mas nós vamos pregar o Jesus que muda a vida do pecador, por pior que seja, tocado pelo poder do Senhor, o poder de Jesus, ele sai do pecado, do diabo e da morte, e as portas do inferno não têm vitória contra ele. Nós estamos com vergonha de falar de Jesus, nós estamos com vergonha de falar quem Ele é. Em seu nome pregarão arrependimento para perdão de pecados para todas as nações. Não tem solução. Nós estamos com vergonha de falar a palavra pecado por causa do pós-modernismo. Nós temos que falar que pecado é pecado e a solução é Jesus. Nós temos que falar que Ele está vivo e Ele continua mudando pessoas. Nós não temos que ter vergonha do Evangelho, e nem vergonha de Jesus, e nem vergonha da palavra de Deus. Nós temos que pregar Jesus. Ele vai entrar em ação, o Espírito Santo vai entrar em ação. Evidentemente que a gente tem que falar com educação, mas não nos envergonharmos do Senhor. Ele está vivo, Ele é o Senhor, Ele continua derramando o Espírito Santo sobre a igreja. Quem batiza com fogo é Jesus. Eu não quero explicar Deus, porque Deus é meio complicado. Mas parece que na Bíblia é assim, Ele roga ao Pai, o Pai libera e Ele manda fogo para cima do povo. João Batista disse que ele batizava com água e Jesus vai batizar com fogo. Essa grande necessidade de saber quem é Jesus com a aplicação certa. Eu não quero ser aquele pastor amargo e nem para baixo, mas tem muita gente pregando aí um evangelho que Jesus ia falar igual, que nem Pedro. Fecha a boca, que esse Jesus que você está pregando não está na Bíblia. Você está com vergonha de falar a palavra pecado. Você está querendo incluir no evangelho conceitos de família e de sexualidade que não fazem parte do evangelho. Fecha a boca. Você não está pregando Jesus da Bíblia com a aplicação certa. Fecha a boca. Você só está pregando que não vai ter problema. Fecha a boca. Eu disse, no mundo tereis aflições. Fecha a boca. Se nós estivermos em Cristo, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Deus vai salvar esse mundo de suas necessidades. Deus vai salvar. Para todas essas necessidades que eu te falei, que eu poderia ter falado com as estatísticas, mas escolhi não falar, a solução é Jesus. Vamos orar? Vamos orar animado, gente? Jesus falou, ora por ceifeiros, por trabalhadores. A gente tem que crer em milagre, gente. Obra missionária é cara. Enviar missionário é um dinheirão. Enviar uma equipe missionária nem se fala, mas Ele continua Senhor nos céus e na terra. Vamos orar? Ó, irmão, eu gosto de oração barulhenta de pentecostal. Não sei como é que você é. Eu gosto que fala aleluia, glória a Deus, tal. Aleluia. Se você estiver amarrado, desamarra, irmão, porque glória, eu gosto do barulho pentecostal de oração. Quando eu estiver orando, fala aleluia, fala glória a Deus. Se estiver amarrado, desamarra em nome de Jesus. Pai amado, nós nos colocamos na presença do Senhor. Nós clamamos misericórdia. Pai amado, como os discípulos, nós somos humanos, nós demoramos para entender, quando nós entendemos, nós aplicamos errado. Derrama do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor, do Teu Espírito Santo. Nós oramos por uma igreja cheia do Espírito Santo, que queira proclamar Jesus aos povos e às nações, o vivo Jesus, que em seu nome pregarão arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, que no nome de Jesus serão testemunhas até os confins da terra, que no nome de Jesus farão discípulos de todas as nações. Derrama do Teu poder, da Tua glória, derrama do Teu Espírito Santo. Nós oramos por obreiros, nós oramos por missionários,
Nós oramos por milagres financeiros, para enviarmos missionários para as áreas mais carentes do mundo. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor.